Boa noite, boa tarde, boa noite. É com prazer que eu dou início a esse seminário. A gente tem do ciclo de seminários do Departamento de Ciência Política da USP. Temos o prazer e a honra de ter com a gente hoje a professora Luciana Jacu, já vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas é uma especialista, uma das maiores especialistas brasileiras na área de assistência, pobreza e direitos, que vem produzindo intensamente ao longo dos últimos anos. Ela é doutora em Sociologia na França, pela École d'Études des Sciences Sociales, fez uma graduação na UNB e um mestrado na Federal de Pernambuco. Antes disso, é professora da ENAP, foi durante muito tempo pesquisadora do IPEA, com uma produção expressiva e muito importante na análise das políticas de assistência e seguridade social, direitos e pobreza no Brasil, e também professora convidada na Universidade de Brasília, no Departamento de Ciência Política. Foi também, durante um tempo grande, conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social e assessora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estando, portanto, digamos assim, de dois ângulos, olhando essa questão de dois ângulos diferentes, com uma entrada muito forte na produção de políticas e na avaliação e no entendimento de políticas, e, ao mesmo tempo, na avaliação mais propriamente acadêmica de políticas, né? Ela hoje vai nos brindar aqui com uma apresentação que é baseada, que tem como referência, digamos assim, mas como eu entendo, uma referência mais livre, do capítulo que ela escreveu para o livro que eu, a Marta Marretti e o Carlos Aurélio Pimenta de Farias organizamos, chamado As Políticas da Política, um livro recente que fez um balanço das políticas, das grandes transformações das políticas públicas de nível federal, especialmente da área social, mas não exclusivamente, a área social com suas interfaces ali nas bordas da área social, na Nova República, nos governos do PSDB e do PT, né? E a Luciana foi responsável por um capítulo chamado Trabalho, Pobreza e Desigualdade, Garantia de Renda no Sistema Brasileiro de Proteção Social, em que ela faz um balanço aí dessa área ao longo desses anos, da Constituição de 88, que tem um marco fundador importante da inflexão brasileira relacionada com essas políticas, até mais recentemente. Imagino que eu disse que é uma referência mais que fica lá no fundo, porque eu imagino que ela vá atualizar isso para o período mais recente, né? A gente teve uma dificuldade com isso no livro, a gente estava escrevendo ali o livro no final do governo Temer, e precisava delimitar temporalmente, muita coisa aconteceu no período posterior, e certamente a Luciana vai falar sobre isso também, né? Então, muito obrigado, nos honra muito ao departamento e a mim pessoalmente ter você aqui, e a tela é sua. Eu vou sair aqui, vou tirar a minha tela, só para não ficar poluindo o ambiente, mas eu estou aqui também para ajudar, tá bom? Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Rogério. Estou realmente muito contente de estar integrando a programação desse semestre, do seminário do DCP. É uma programação super instigante, então eu fico muito contente de poder incluir aqui os meus interesses de pesquisa. Então, eu queria realmente agradecer o convite de vocês. E, de fato, né, como disse o Eduardo, eu vou trazer como base, né, esse texto que integrou o livro As Políticas da Política, mas atualizar um pouco essa reflexão a partir justamente, né, desse debate mais recente em torno da renda. Eu vou deixar de lado o tema de serviços, apesar, né, do título do seminário se referir ao Estado Social numa
perspectiva mais abrangente, mas eu vou acabar me reduzindo, né, me limitando ao tema da garantia de renda, apesar, né, de eu ter recentemente também trabalhado bastante no tema dos serviços do Estado Social, e vou aproveitar a oportunidade para fazer a divulgação também do livro que nós lançamos há pouco tempo, no segundo semestre do ano passado, que traz o balanço de uma pesquisa grande que fizemos no IPEA sobre instrumentos de coordenação intergovernamental nas políticas de saúde, educação e assistência social. Então, é um tema bastante instigante, mas eu vou me focar hoje realmente no tema da garantia de renda, tentando recuperar algumas das questões e das hipóteses que foram levantadas nesse capítulo do livro, As Políticas da Política, e aproveitar para submeter a vocês algumas ideias e hipóteses que eu estou trabalhando nesse momento e que permitem, né, eu espero, a gente aprofundar o debate sobre a questão da reformulação, né, desse que é um pilar estruturante do sistema brasileiro de proteção social, não só do sistema brasileiro de proteção social, né, dos sistemas de proteção social, que é o pilar da renda. Então, eu hoje vou me dedicar a apresentar, né, 4 argumentos, eu vou adiantar rapidamente, depois, né, tentar desenvolvê-los um pouco, de maneira um pouco mais substantiva. E o primeiro deles é que, né, ao contrário de muitas análises que acolhem a perspectiva de uma dualização do sistema de proteção social no campo da renda, polarizando a política de previdência e a política de assistência, eu entendo que nós não temos um sistema onde essas duas políticas funcionam de forma autônoma. Ao contrário, né, eu vou sustentar que elas operam em forte interação, e que, nesse sentido, a categoria de sistema de garantia de renda, ela pode nos trazer vantagens analíticas na compreensão do funcionamento dessas políticas. Eu vou argumentar também que o crescimento das políticas, dos benefícios assistenciais no Brasil, ele não se explica desde, não é, da Constituição de 1988. O crescimento dos benefícios assistenciais não se explica por pressões econômicas ou por pressões demográficas que exijam a redução da previdência social. O crescimento dos benefícios assistenciais, ele não é reflexo, né, de um constrangimento da política previdenciária, não foi reflexo do crescimento do emprego instável, do emprego precário, do emprego mal remunerado, ou do crescimento da informalidade. Ao contrário, os benefícios assistenciais, eu vou me alongar depois um pouco sobre isso, eles ocorrem num contexto de redução da informalidade, crescimento do emprego formal, crescimento da renda do trabalho e crescimento da filiação previdenciária. Ora, então, nós temos os benefícios assistenciais se afirmando num contexto, não é, que é um contexto de afirmação da renda do trabalho e de consolidação da expansão previdenciária, e justamente em 2015, quando os indicadores de mercado de trabalho se deterioram, nós temos, não é, uma tendência inversa dos benefícios assistenciais, ou seja, eles param de crescer, eles foram reduzidos em cobertura e em capacidade de proteção, o que, com certeza, né, como nós veremos, contribuiu expressivamente para o crescimento da pobreza e da desigualdade de renda no Brasil nos últimos anos. Então, os benefícios assistenciais representaram um movimento de alargamento, né, da proteção social brasileira, mas, né, como foi sustentado no livro, refletindo preferências partidárias e compromissos redistributivos, e também, não é, refletindo a vocalização de demandas redistributivas ao longo desse período democrático. A tendência, não é, inversa de encolhimento do sistema de garantia de renda, em especial dos benefícios assistenciais depois de 2016, parece representar igualmente, né, uma opção política. Então, nos dois casos, a gente está falando de opções programáticas, meio de influência
de preferências políticas com relação aos objetivos redistributivos das políticas públicas, e isso, né, com consequências bastante expressivas. Bom, o terceiro argumento é que nós tivemos, então, uma expansão simultânea da política previdenciária e assistencial, e que essa expansão simultânea ela traz impactos institucionais. Eu vou, né, discutir alguns desses impactos. E, por fim, um quarto argumento de que, né, entre esses impactos estão aqueles relacionados, vamos dizer, à gramática de interpretação das interações sociais brasileiras, ou seja, as políticas públicas colocam em movimento não só instrumentos e mecanismos protetivos, mas dispositivos de interpretação, dispositivos e categorias, não é, que permitem uma determinada abordagem com consequências, inclusive, na interação entre as duas políticas. Então, eu vou tentar desenvolver também um pouco esse argumento. Então, começando por um rápido resgate, não é, da evolução da política de previdência e assistência, no campo, né, da renda, é necessário fazer essa ressalva, porque, como eu citei, a assistência social tem, né, uma ampla gama de ofertas no campo dos serviços, mas no campo da renda, né, essa expansão simultânea das políticas previdenciária e assistencial, elas se assentaram em 4 inovações, né, e cada uma dessas inovações representou uma ruptura de paradigmas com relação à trajetória anterior do sistema de garantia de renda. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de citar é o alargamento da cobertura da proteção previdenciária aos trabalhadores rurais. Essa incorporação dos trabalhadores rurais, desculpa, né, não só os agricultores estão aí incluídos, né, mas outras categorias, como os pescadores, extrativistas, essa incorporação ela decorre da emergência no texto constitucional dos segurados especiais, né, são chamados segurados especiais, os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, e essa é uma inclusão que se assenta em 2 características: de um lado, benefícios iguais aos da clientela urbana, do regime geral de previdência, mas sobre um regime de contribuição diferenciado, uma alíquota, né, de 2,1%, mas incidindo apenas sobre a produção comercializada. Ora, então, o regime previdenciário passa a garantir uma cobertura que pode ser efetivada independente de cotização. É classificado como um regime semicontributivo, né? Mas é relevante, não é, lembrar que ele praticamente rompe com o princípio da contribuição individual obrigatória, que até então era contrapartida da inclusão previdenciária. Uma segunda inovação nesse processo se refere à incorporação dos trabalhadores urbanos informais. Da mesma forma que os rurais, desde a década de 70, não havia nenhum impedimento à filiação dos trabalhadores autônomos no regime geral da Previdência, mas as regras não eram capazes de romper os obstáculos relacionados à insuficiência de renda, para fazer face a essa contribuição individual, no caso dos autônomos, muitas vezes majoradas, né, junto com a contribuição empregado-empregador. Ora, esse esforço de inclusão previdenciária num contexto, não é, de alta informalidade, como é o caso do Brasil, e era o caso ainda mais, né, nos anos 90, passou pelo desenho de políticas que foram dirigidas aos segmentos urbanos de baixa capacidade contributiva, basicamente em torno de 2 estratégias: incentivos voltados aos empregadores, é o caso, né, dos incentivos para a formalização das domésticas, é o caso do Simples, do Super Simples, e, do outro lado, incentivos voltados aos contribuintes individuais, né? Por exemplo, os microempreendedores individuais, mas são vários dispositivos que são colocados, não é, em marcha, visando promover a inclusão previdenciária e formalizar as relações de trabalho no Brasil. São estratégias que tiveram menos sucesso do que a expansão previdenciária para os trabalhadores rurais de baixa renda, mas que alcançaram resistências, houve, né, uma ampliação nesse sentido, e nós temos, então, um reforço desse componente semicontributivo do regime geral da Previdência Social,
ou seja, né, uma relativização dessa obrigação da contribuição individual. O terceiro elemento inovador nesse processo de expansão foi a criação do benefício de prestação continuada. Como nós sabemos, né, a Constituição institui esse que foi o primeiro benefício não contributivo da proteção social brasileira, e ele rompe efetivamente com a tradição contributiva de forma radical, né, dentro da proteção do sistema de proteção social brasileiro. Ele institui uma garantia de renda exclusivamente pautada no princípio de solidariedade, reconhecendo uma situação de dupla vulnerabilidade, né, uma vulnerabilidade associada à pobreza e uma vulnerabilidade associada à inatividade. O BPC atende, né, como todos sabemos, os idosos e as pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Ora, mas o BPC, ele, apesar dessa ruptura de paradigma com o modelo previdenciário, ele ainda se coloca dentro da discussão de regulação e proteção do mercado de trabalho, no caso do BPC, né, associado a uma incapacidade de participação do mercado de trabalho, mas ainda é dentro, não é, dessa discussão, dessa dimensão que ele se afirma como medida de expansão do sistema de garantia de renda. E aí a criação do Bolsa Família, né, que seria a quarta inovação, ela representa novamente uma ruptura, porque o programa Bolsa Família contorna a tradição de proteção exclusiva aos inativos, né? A categoria pobreza, ela emerge no sistema de garantia de renda, ela emerge sem referência à condição de inatividade ou de atividade dos beneficiários, ela emerge como uma condição de acesso a um benefício assistencial, novamente, né, ancorado na solidariedade fiscal. Ora, o Bolsa Família, ele tem também uma característica que não é que todos conhecemos, mas eu não quero deixar de enfatizar, porque ela também tem relevância, né, no contexto atual. Ela institui um benefício que não tem nenhuma relação com o salário mínimo, ao contrário de todos os demais, né? Ela não só não é relacionada ao salário mínimo, mas nenhuma fração do salário mínimo, ela sequer foi instituída com uma atualização periódica do benefício, de modo a assegurar um valor real. Houve uma inovação ao longo do processo de desenvolvimento do programa, de implementação. Para mim, parece bastante interessante a criação do benefício de superação do sistema pobreza como um dos benefícios, não é, do programa Bolsa Família, e ele tinha um objetivo, né, de operar como um mecanismo automático de complementação de renda, de forma que nenhum per capita do Bolsa Família ficasse inferior a um determinado peso que era associado ao peso de extrema pobreza. Então, o Bolsa Família tentou, com esse mecanismo, não é, de qualquer forma, criar um patamar mínimo de renda para a população brasileira, mas como nós veremos, não é, esse é um processo que evoluiu de uma forma diversa. De qualquer forma, né, nós tivemos rupturas, né, inovações, por novos mecanismos protetivos, complementação dos dispositivos existentes, mas que vão configurando um arranjo protetivo diferenciado no campo da renda, ampliando a cobertura, ampliando o escopo protetivo e ampliando o caráter, né, a dimensão redistributiva desse sistema. Essa dimensão redistributiva ela está diretamente ligada ao piso de salário mínimo associado ao RGPS urbano rural e ao BPC, e está também associada, né, também como nós sabemos, a partir de 2005, à política de valorização do salário mínimo, que teve um impacto muito importante no aumento do valor real da renda do sistema de garantia de renda e também, né, com um impacto muito grande no crescimento do valor da renda pública na renda média das famílias brasileiras. Bom, esse adensamento, né, do campo assistencial, como eu já citei, ele não repercutiu na fragilização da proteção previdenciária, né, ao contrário,
Ao meados da década de 2010, os benefícios previdenciários já superavam 30 milhões de benefícios mês, uma cobertura da população ativa de mais de 70%, e um valor médio de benefícios crescente em termos, não é, de valores reais, ampliados em mais de 30% na década anterior. Foi nesse contexto de expansão previdenciária Edu, acho que deu uma travada, será? Eu acredito que sim. A renda média das famílias brasileiras, que ultrapassa 20%. Luciana, você deu uma travadinha. Se pudesse voltar assim 1 minuto na sua, você ficou 1 minuto travada. E agora continua, né? Sendo que a expansão simultânea, né, do sistema assistência, das ofertas de assistência social e das ofertas previdenciárias fez com que a presença da renda pública na renda média das famílias fosse muito significativa. Essa presença quase dobrou. Em meados da década de 2010, nós chegamos a ter em torno de 20% da renda média das famílias advindo dos benefícios previdenciários e assistenciais. Nós estamos computando, né, RGPS e os benefícios assistenciais, e essa 20% nós estamos falando na média das famílias brasileiras. Claro que nas famílias pobres essa é uma presença ainda mais significativa. Ora, se as consequências sociais são expressivas, o que eu queria me dedicar um pouco mais era numa a reflexão sobre as consequências institucionais desse processo. E partindo, né, daquela concepção um pouco frequente no debate sobre a Seguridade Social brasileira, que distingue de uma forma muito clara os benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais, né? Distingue a nível de financiamento, no sentido de que a cotização, né, a base financeira da Previdência, e deve, por isso, buscar um equilíbrio atuarial, e o imposto deve ser a base financeira de solidariedade da assistência social, dirigida à população mais pobre. Essa, né, diferença também repercutiria em termos, né, da natureza das prestações. As prestações previdenciárias classificadas, né, como prestações contributivas e, por isso, devem buscar uma proporção, não é, uma equivalência ao salário, aos valores de contribuição, e as proteções não contributivas de natureza assistencial. Ora, como, não é, acho que já ficou patente, não é assim que funciona a Seguridade Social brasileira, não é assim que se expandiu o sistema de garantia de renda da proteção social brasileira, e a decorrência, né, nós podemos identificar alguns elementos aonde, né, essa interação entre as duas ofertas ela se aprofunda com repercussões. Então, o primeiro ponto que eu queria citar é que há uma flexibilidade na lógica de financiamento, né? Como eu citei, no caso dos rurais, no caso dos informais urbanos, que ameniza essa separação no campo contributivo e no campo não contributivo. Isso não é originalidade nacional, né? Não é uma característica específica do Sistema Brasileiro de Proteção Social, e desde Bismarck, no caso brasileiro, desde os nossos antigos IAPs, o Estado recebeu, né, a atribuição de contribuir com o financiamento previdenciário. Esse financiamento, na grande maioria dos países, tem caráter tripartite. A experiência internacional oferece inúmeros exemplos de transferências e compensações, no caso, quando há caixas diferentes por categorias profissionais, compensações intercaixas, né, que cobrem os públicos de menor capacidade contributiva, as experiências de subsídios e incentivos aos trabalhadores de baixa capacidade contributiva para a inclusão previdenciária, elas são frequentes, né, em vários países. Então, nós temos essa engenharia de compensação que estava prevista na Constituição e estava prevista justamente a partir dessa diversidade das fontes de financiamento da Seguridade Social brasileira.
Mas não é apenas no campo do financiamento que essa fronteira ela se relativiza, não é? Há uma interação no público e há uma interação na lógica protetiva das duas políticas. Então, a hipótese aqui é que as prestações não contributivas, né, financiada por impostos, deveriam ser dirigidas, não é, àqueles que nunca tiveram trajetória contributiva. Ora, não é assim que acontece no caso brasileiro, não é assim que acontece em diversos outros exemplos. Aqui, só para citar um dado, né, para esclarecer aqui o argumento, estou recuperando um texto da Joana Mustafa e do Mário Teodoro, que mostram como os trabalhadores precários têm mais dificuldade de manter tempo mínimo de contribuição previdenciária, e isso é devido a dois fatores, não é, muito claros: a alta rotatividade e os frequentes períodos de intermitência entre situação de emprego e desemprego. Ora, segundo os cálculos deles, 40 anos de contribuição significam para os setores que têm contribuído de forma, não é, mais longa, em função de trajetórias do mercado de trabalho precárias, 53 anos de vida laboral, ou seja, 25 anos de contribuição equivalem a 33 anos de vida laboral para aqueles que têm contribuído de forma permanente para a aposentadoria em segmentos, não é, menos estruturados do mercado de trabalho. Ora, isso significa que um aumento do tempo de contribuição, como aconteceu na última reforma previdenciária, ela pode promover patamares ainda mais altos de exclusão previdenciária, empurrando trabalhadores para o BPC. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que muitos beneficiários do BPC e do Bolsa Família têm trajetória contributiva. A alteração das regras previdenciárias podem excluir para a política assistencial parcelas expressivas de trabalhadores. Não significa, né, claro, que a dinâmica do mercado de trabalho não interfere no nível de proteção previdenciária, mas significa reconhecer que as regras de proteção previdenciária condicionam o movimento de inclusão, o movimento de exclusão, não só da Previdência, mas dos benefícios assistenciais. Um terceiro ponto, então, que eu queria chamar a atenção dessa interação se refere à trajetória de repercussão das políticas assistenciais e previdenciárias com relação a determinados públicos. A gente sabe, pelos registros administrativos, que o BPC é um benefício quase que integralmente urbano, e isso se deve exatamente à altíssima cobertura da Previdência Rural, que proporciona aos inativos rurais, idosos, pessoas que estão parcialmente em interrupção da sua atividade produtiva em função de doença ou de forma mais definitiva pela invalidez, permite que essa proteção seja assegurada e essa demanda não se desloca para o BPC. Então, o BPC é claramente, não é, uma alternativa urbana a trajetórias insuficientes de contribuição no mercado de trabalho brasileiro. O Bolsa Família também dialoga com essa baixa cobertura previdenciária. É muito frequente, não é, se ver que situações de interrupção de participação no mercado de trabalho decorrentes de doença em trabalhadores sem proteção previdenciária, elas se deslocam uma demanda para o Bolsa Família, a mesma coisa, né, por desemprego e seguro-desemprego. A outra interação entre essas duas políticas diz respeito à gestão, efetivamente, né, isso a gente se lembra, todos sabem que o INSS ele gere não apenas o RGPS urbano e a Previdência Rural, mas ele gere o BPC. A assistência social ela tem a gestão exclusiva do programa Bolsa Família. E, por fim, né, uma última característica, ela que aponta para os ganhos analíticos da gente pensar em um sistema de garantia de renda, é o fato de que essas diferentes políticas de proteção social, elas se referem a um objetivo comum, garantia de continuidade de renda,
E isso fica muito claro quando a gente pensa justamente nas reformas, né? As reformas da Previdência sempre incluem dispositivos que alteram a Previdência Rural, mas também o BPC, e muitas vezes propostas de alteração de benefícios assistenciais, como nós temos visto mais recentemente em propostas que têm surgido para a instituição da renda mínima no país, elas incluem dispositivos que afetam benefícios previdenciários e que afetam, não é, o BPC, quando não o próprio Bolsa Família. Por fim, eu queria chamar a atenção, né, nessa discussão do sistema de garantia de renda, lembrar que, se as regras das políticas previdenciárias afetam a política de assistência e vice-versa, as categorias sobre as quais cada uma dessas políticas se organiza também tem efeito sobre a outra política. O que eu estou querendo chamar a atenção aí? De que esse argumento, essa fronteira flexível, vamos chamar assim, né, entre essas duas ofertas protetivas, ela também abarca os dispositivos de regulação, interpretações, interações, né, interpretações sobre as interações sociais no campo que essas políticas operam. O que é que eu estou querendo aprofundar aí nesse tema? Que se a gente se perguntar sobre as categorias que organizam as políticas de previdência e assistência, a gente também pode perceber que essas categorias se articulam, elas se reforçam, ou, ao contrário, elas podem instituir conflitos que afetam a legitimidade de uma outra política ou que mesmo afetam a sua operacionalização. Ora, o sistema de previdência, né, como nós sabemos bem, né, ele nasce inspirado no pensamento modernizador e autoritário dos anos 20, dos anos 30, que entendia, né, que havia uma questão social a ser enfrentada, e essa questão social ela era condição de modernização econômica, quer dizer, superar o conflito capital-trabalho, superar os paradigmas do Estado liberal, era condição para a modernidade brasileira. O crescimento econômico, o desenvolvimento, a modernidade, ele vinha do resgate da valorização do trabalho, e do reconhecimento do trabalhador e da sua proteção pelo Estado. Foi a categoria trabalhador, né, que organizou a proteção social brasileira durante o primeiro meio século, e essa categoria permitiu deslocar a assistência social para o campo exclusivo da caridade pública. O trabalhador atendido pelo Estado, a ação do Estado devia ser potente nesse sentido, e a inclusão se daria, né, na medida em que o trabalhador se afirmasse dentro do mercado de trabalho moderno e com expansões previdenciárias, não é, que foi o caminho que a Constituição de 1978 optou. Essa foi a base do sistema de garantia de renda da Seguridade Social brasileira. A expansão da proteção para os ativos, né, de baixa renda, ela se afirmou com a categoria pobreza num momento muito posterior, não é? Já no século XXI, nos anos 2000, e não é uma novidade sociológica, vamos dizer assim. A novidade representada pelo Bolsa Família não é da incorporação dos pobres no sistema brasileiro de proteção social. Talvez a grande novidade seja a incorporação pela categoria pobreza e, com ela, deslocada do debate do mercado de trabalho. Essa pobreza fortalecida com uma categoria política e com uma categoria administrativa, ela desloca o debate do mercado de trabalho e ela desloca a base de solidariedade que sustentava o sistema de garantia de renda, como a gente viu, inclusive com o primeiro benefício assistencial, o BPC. Esse direito social vinculado ao trabalho, ele vai perdendo visibilidade
e mesmo perde uma parte da sua legitimidade. Essa legitimidade redistributiva tende a se deslocar para o campo assistencial, e isso acontece, do meu ponto de vista, mesmo com a demanda intensiva de postos de saúde do programa Bolsa Família, né? A dificuldade de articular o debate de renda com políticas de inclusão produtiva, de fortalecimento do acesso ao emprego, de fortalecimento de ações de formação profissional, ele é muito efetivo. Claro que esse debate não esteve ausente, não é, da agenda da política pública brasileira, mas foi um debate difícil de se afirmar. Eu também não estou dizendo que essas categorias organizadoras, elas explicam o processo. A gente sabe que a dificuldade de afirmar no sistema brasileiro de proteção social políticas adensadas no campo de proteção e mercado de trabalho, ela tem outros fatores, né? A gente poderia lembrar aqui, por exemplo, a histórica presença do Sistema S na oferta de formação profissional, a presença do movimento sindical no Ministério do Trabalho e na gestão dos fundos que financiam o emprego e políticas de emprego, e direcionando, né, para o debate de desemprego de uma forma muito acentuada. A gente pode lembrar até da presença do PDT, né, na gestão do Ministério do Trabalho, com outras perspectivas de atuação. Enfim, há outros aspectos, sem dúvida, envolvidos nesse processo, mas o que eu queria chamar a atenção é que a progressiva dominância da categoria pobreza, ela avança com a expansão do Bolsa Família e que esse movimento não se faz sem tensões, inclusive sem tensões dentro do próprio sistema de garantia de renda. Esse debate me parece particularmente relevante agora, quando nós vemos se fortalecer a discussão da renda básica, né? Novamente, esse debate ele emerge a partir de uma crítica acirrada ao sistema previdenciário, um sistema previdenciário que estaria, né, avançando no aprofundamento da desigualdade brasileira, né? Esse argumento é admirável, né, como ele se repete, favorecendo privilegiados, né, desincentivando poupança, etc. Mas o que me chama a atenção é que esse debate de renda mínima ele acaba se vinculando a um debate de direito humano, e ele aprofunda esse deslocamento, né, da discussão do sistema de proteção social do campo do trabalho. A relevância, do meu ponto de vista, desse deslocamento se refere não apenas à dificuldade de afirmar políticas de um sistema público de emprego e renda, mas também o fato de que ele favorece uma certa desresponsabilização coletiva do campo da renda. Ou seja, a assistência social, e ela tem isso, né, uma característica, quando ela dá centralidade à discussão da pobreza, é abrir um horizonte em torno do debate da responsabilização individual dos beneficiários, em torno da proteção que eles recebem. O que eu estou querendo dizer é que, enquanto a política previdenciária conseguiu contornar essa responsabilização individual, o debate da pobreza acaba abrindo uma possibilidade, não é, para que essa volte a ser uma discussão central, não só para a política de assistência, mas, no limite, não é, para todo o sistema de garantia de renda. Bom, entrando aqui no último ponto que eu gostaria de partilhar com vocês para o nosso debate, eu queria, então, falar um pouco das reformas recentes do sistema de garantia de renda, né, e como ele dialoga com esses pontos. É interessante esse debate atual em torno, não é, na pandemia, não é, a negação do lockdown e o argumento, não é, a ênfase no argumento da liberdade do trabalho.
É um movimento de que o trabalho volta com uma categoria relevante, mas absolutamente deslocada da proteção social, né? O que se fala é uma liberdade de trabalho e não uma liberdade de proteção ao trabalho ou uma liberdade de proteção ao trabalhador. A gente tem uma estruturação, né, de reformas do sistema de garantia de renda, de fato, muito forte, não é? Um ataque, eu diria, frontal, né, sistema de garantia de renda, no conjunto dos seus pilares. E aqui, usando a categoria do Pearson, a gente pode pensar que esse ataque ele operou tanto nas estratégias de contenção sistêmica, como naquelas mais internas, vamos dizer, da política, né? A gente vai localizar tanto alterações legais, como alterações nos arranjos institucionais de tomada de decisão, restrições no fluxo de receitas para futuras administrações, né? A adoção de uma ampla estratégia de enfraquecimento junto à opinião pública, de uma visão favorável, né, a regressão das ofertas da política. Então, todas aqueles dispositivos, né, que estão previstos, né, na estratégia de contenção sistêmica, tal como Pearson categorizou, nós podemos encontrar aqui na trajetória recente de reforma da proteção social no sistema de garantia de renda. Em 4 anos, né, de 2016 a 2019, como a gente sabe, nós tivemos 2 propostas de emenda à Constituição visando a reforma da Previdência, 2 leis que organizaram uma profunda reforma trabalhista com impactos diretos no direito previdenciário urbano, uma proposta de emenda constitucional aprovada que institui o teto de gastos, né, e que representa uma profunda reforma no Estado Social, e várias propostas de alteração do programa Bolsa Família. Mas nós tivemos também desmontes institucionais muito significativos, né, só para a gente lembrar. Nós tivemos a extinção do Ministério da Previdência Social depois de quase 50 anos, né, de atuação, e com a transferência das suas instituições decisórias para o Ministério da Economia, da mesma forma a extinção do Ministério do Trabalho e a transferência das suas atribuições para o Ministério da Economia, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Social, né, que passa a integrar o Ministério da Cidadania como uma secretaria, passando com que a Secretaria Nacional de Assistência Social, os órgãos gestores da Assistência Social e do Bolsa Família virassem, né, instâncias de terceiro escalão. E é interessante porque, ao lado dessas contenções, nós também vamos encontrar, né, contenções programáticas, né, a nível gerencial, que talvez estejam sendo ainda mais efetivas do que aquelas de natureza sistêmica. Nós estamos observando como que, tanto no BPC quanto no Bolsa Família, em especial nos 2 benefícios assistenciais, essa gestão contencionista tem alterado efetivamente o escopo, a cobertura e a natureza, né, das ofertas, como vinham se consolidando ao longo das últimas décadas. Então, eu vou só lembrar, não é, o BPC, pela primeira vez na história, não é agora, em 2018 e 2019, a gente tem redução do número de beneficiários, e é uma redução, né, que é reflexo de estratégias internas de gestão, tanto de obrigatoriedade de registros, né, no caso, a inclusão dos beneficiários no cadastro único, os beneficiários que não foram, a inclusão obrigatória no cadastro único dos beneficiários do BPC tem sido um motivo expressivo no aumento em deferimento dos pedidos, ou seja, na exclusão de famílias beneficiadas desse benefício. A implementação, né, do INSS digital tem sido uma dificuldade, em especial para o público com deficiência, e nós temos estratégias internas de contenção muito claras também no Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, não só de contenção de beneficiários, mas de contenção do valor dos benefícios, né? Nós temos tido uma queda no valor real dos benefícios,
que já atinge alguma coisa em torno de 1/4 do valor, uma queda no valor dos benefícios e, como nós temos acompanhado na imprensa todos, né, uma queda no número de beneficiários. O número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em 2019 era igual ao beneficiário em 2011, sendo que nesse período nós tivemos, né, a partir de 2015, um expressivo crescimento dos patamares de pobreza e extrema pobreza no país. Um outro mecanismo interessante de exclusão no Bolsa Família se refere à perda do valor real nas linhas, não é, que dão acesso ao benefício, chamadas linhas de pobreza e extrema pobreza. A não atualização dessas linhas, que segue, né, também a política de não atualização do valor do benefício, ela faz com que um menor percentual da população passe a ser considerada como apta a demandar o Bolsa Família. Então, são estratégias, não é, bastante ativas e que têm efetivamente alterado o perfil do nosso sistema de garantia de renda. A gente vê, então, que, não é, indo no sentido contrário, né, do desejado pelas políticas anticíclicas, na prática, os benefícios assistenciais cresceram quando o mercado de trabalho estava mais consolidado e perdem relevância justamente no momento de aumento da pobreza e de fragilização do mercado de trabalho para a população mais pobre. Vale a pena enfatizar, não é, que o crescimento da pobreza e a crise econômica de 2015 a 2018, 2019, ela teve um impacto muito diferente entre os diversos grupos sociais. No caso brasileiro, não é, as médias sempre são problemáticas, não é? A gente tem os estudos do IPEA mostrando que entre 2015 e 2018, os 50% mais ricos tiveram um crescimento positivo de renda. O crescimento negativo de renda, ele se limitou aos 50% mais pobres da população, e quanto mais baixo no decil de renda, maior a perda de renda. Nós tivemos uma gestão dos benefícios assistenciais que não foi dirigida para operar como um colchão protetivo nesse contexto de aumento da pobreza. Então, concluindo, né, eu só queria enfatizar que há uma dinâmica, não é, entre a política de assistência e a política de previdência. Essas duas políticas, no caso brasileiro, não concorreram nem no processo de expansão, nem no processo de contenção. Ao contrário, né, o que nós vimos é justamente o processo inverso. As políticas assistenciais perdendo no período recente o compromisso, inclusive, de compensar o aumento da pobreza e da extrema pobreza. E é interessante a gente lembrar que a forte demanda dos setores empresariais no sentido da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, ela parecia deixar aberta a porta de fortalecimento dos benefícios assistenciais. Isso absolutamente não é o que nós temos assistido, né? Não é o que vem sendo observado. Nós temos uma gestão pela contenção, inclusive, dos benefícios assistenciais. Ora, a reforma do sistema de garantia de renda, né, é uma mudança política muito significativa. Claro que é importante lembrar que o conjunto das reformas constitucionais, ela não alcançou seu objetivo, em especial, né, a reforma previdenciária. A reforma previdenciária trazia as duas, a de 2016 e a de 2019, traziam dispositivos muito claros de desorganização, tanto da Previdência Rural quanto do BPC. Nos dois casos, né, esses dispositivos
não foram aprovados, mesmo no que diz respeito à reforma do RGPS urbano, né? Houve muita amenização pelo Congresso Nacional das medidas preconizadas, mas, de qualquer forma, nós temos uma reforma trabalhista que tem impactos na desproteção previdenciária e nós temos medidas aprovadas de reforma previdenciária que terão impactos na redução da proteção do sistema de garantia de renda. E nós temos a Emenda Constitucional 95, né, que representa, sem dúvida nenhuma, um fechamento institucional significativo à operacionalização do conjunto dos mecanismos redistributivos da proteção social brasileira. Então, nós temos, né, os direitos sociais, a solidariedade jurídica e institucional que as políticas de garantia de renda efetuam, sendo combatida, não é, por uma perspectiva de solidariedade privada, cuja capacidade de superar os riscos sociais é absolutamente insuficiente, né? Os impactos, sem dúvida, podem ser muito profundos, a gente tem está observando uma ação de deslegitimação do Estado Social na proteção à renda, e isso implica também, do meu ponto de vista, num deslocamento do campo da insegurança social para a esfera privada, uma ampliação da leitura moral dos riscos sociais, uma ampliação da tendência de regulação civil, quando não religiosa, né, dos comportamentos sociais, e, nesse movimento, a ordem pública passa a ser um dispositivo, uma instância mobilizada para abordagem de populações e territórios em vulnerabilidade social. Esse me parece um tema da maior importância para o nosso debate também, refletindo diretamente as alterações que vêm caracterizando o debate da proteção social brasileira. Então, eram essas as reflexões que eu queria trazer para o nosso debate hoje. Muito obrigado, Luciana. Está aberta a palavra a quem... Rogério, como é que a gente faz se as pessoas quiserem fazer perguntas? Elas podem fazer perguntas pelo chat, mas também podem pedir. Elas podem levantar a mãozinha. Eu acho que elas têm a opção de levantar a mão, se quiserem. Elas têm a opção de fazer por escrito. E elas podem, então, solicitar para falar. Tá bom. Então, enquanto o pessoal não sei se tem pergunta já, a gente tem uma praxe que a gente deixa primeiro, pelo menos essa era uma praxe presencial, da fase presencial da vida, antes de tudo isso acontecer. Em que a gente deixava 2 alunos começarem a fazer as perguntas, mas se não tiver, eu já tenho algumas aqui que eu gostaria de fazer. A gente até deixava um silêncio, produzia um constrangimento, né, Edu? Lembra disso? Até eles realmente saírem da timidez e... É que agora o constrangimento sem a câmera é menor, né? Então a pessoa pode ficar lá caladinha, fingindo que não é com ela. Bom, posso dar início? Muito obrigado. Não foi um seminário, na verdade, foi um balanço super amplo da área nos últimos, sei lá, 30 anos, com referência aos últimos 80, né? Acho que é uma coisa que organiza muito a cabeça de quem que não é especialista especificamente no tema da assistência e da garantia de renda. Mas eu te perguntaria o seguinte, assim, tem duas perguntas que são mais sobre o período recente, mas também tentando não ficar exclusivamente na conjuntura, né? Acho que essa caracterização que você fez do nosso sistema de garantia de renda como procíclico é uma coisa muito importante, né? E isso me leva a perguntar qual é o papel de um elemento que você não... de uma colagem que aconteceu nos últimos 5 anos,
entre a discussão sobre reforma do Estado e a discussão sobre equilíbrio fiscal, né? Que tiveram um coupling importante agora em período recente, a partir do governo Temer, e mais fortemente agora no governo Bolsonaro, de uma forma bastante diferente do que eles apareciam nos anos 90, quando a primeira onda da discussão sobre equilíbrio fiscal apareceu com força na cena pública brasileira, né? Naquele momento, a ideia de equilíbrio fiscal estava associado com a ideia de redução do Estado, venda da capacidade produtiva do Estado, privatizações de empresas públicas, equilíbrio das contas públicas, responsabilidade fiscal, mas ele não colocava dentro do bolo as políticas sociais na maneira como elas foram colocadas depois, né? Então, tem um primeiro deslocamento que me parece um deslocamento importante, e que é mais estrutural, né? Porque ele está associado com uma incapacidade, incapacidade do projeto, de financiar o projeto do Estado Social da Nova República na forma como ele estava posto. Então, tem, para além dos deslocamentos que se estabeleçam, do descasamento entre a discussão sobre assistência e trabalho, ou a presença da religião mais fortemente aparecendo na coisa da solidariedade, para além enfim, da guinada conservadora em relação aos direitos, tem dimensões talvez mais de fundo que explicam um pouco essa coisa. Então, isso é a minha primeira pergunta. E a segunda era derivada disso, e está associada, ou está associada com isso, diz respeito ao deslocamento da ideia de pobreza propriamente, né? Porque eu acho que eu não tinha pensado ainda sobre isso, mas a sua fala me fez movimentar um pouco as ideias em relação a como a discussão sobre pobreza e desigualdade estava muito forte durante o período Lula-Dilma, decai fortemente e depois, posteriormente, acaba entrando pela porta dos fundos, por assim dizer, né? No período, no momento Covid, a discussão sobre desigualdade volta a aparecer e a discussão sobre extrema pobreza volta a aparecer. E você citou num certo momento que ela aparece, mas ela aparece descasada do trabalho, mas no fundo ela aparece casada com o trabalho, só que casada de cabeça para baixo com o trabalho, né? Então seriam essas minhas dois comentários, pedir para você reagir a isso. Já passa? Acho que sim, acho que sim. Então, Edu, eu concordo com você, né? Acho que a reforma, o debate fiscal dos anos 90 era um debate que poupava, vamos dizer assim, as políticas sociais, e agora é um debate que se concentra nas políticas sociais, né? Claramente, a emenda constitucional 95, ela libera, né, os gastos financeiros do governo de qualquer contingenciamento, de qualquer controle, de qualquer limitação, e o orçamento que passa a ser submetido às regras de congelamento, ou seja, de redução em termos de valores reais, é o orçamento do Estado, que majoritariamente é o orçamento das políticas sociais. O desaparecimento de políticas sociais, de iniciativas, ações, ele é claro nesses últimos anos, na leitura orçamentária, e ele tem se expressado, inclusive, na votação recente do orçamento, né, da semana passada, que nós vimos no Congresso Nacional. No campo da assistência social mesmo, os serviços socioassistenciais estão absolutamente constrangidos e sofreram aqui nesse último orçamento um golpe, de fato, de difícil superação. Agora, eu acho que se é claro, não é, esse deslocamento, ele revela, do meu ponto de vista, que a meta, de fato, é uma meta de reformulação do Estado Social,
menos do que uma meta de ajuste fiscal. Em nenhum país, né, e os estudos também já são relativamente amplos nesse sentido, nenhum país fez ajuste fiscal apontando para a redução do gasto per capita, que foi o caso brasileiro, né? Os ajustes fiscais, os estudos de comparação internacional têm mostrado que os ajustes fiscais, mesmo em governos absolutamente, né, alinhados com a perspectiva de austeridade, eles permitiam escapes ligados justamente a contextos de emergência, a piora de determinadas condições sociais, eles permitiam remanejo em função do aumento do PIB, eles permitiam remanejo em função de aumento da arrecadação. Tudo isso está absolutamente ausente da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 ela é muito mais do que uma política de ajuste fiscal no sentido, não é, de buscar um equilíbrio de contas públicas, ela é efetivamente, do meu ponto de vista, uma reforma estrutural do Estado Social brasileiro. E o arranjo foi feito para que, num primeiro momento, o gasto discricionário, né, e nós estamos chegando nesse momento, ele alcance, não é, um limite mínimo e obrigue o deslocamento para a contenção do gasto obrigatório, aonde estão as políticas, o gasto previdenciário e o gasto com o BPC. Nós temos, mesmo com a não realização da reforma previdenciária nos moldes previstos, ou seja, com cortes profundos dos benefícios sociais, nós temos ainda a emenda constitucional e agora, né, com os gatilhos, ameaçando com cortes mais substantivos na máquina pública, pressionando aqueles que são chamados os gastos obrigatórios. Um outro aspecto que me chama a atenção nesse debate do equilíbrio fiscal é que é um debate que se concentra no gasto há mais de 5 anos. Não há um debate sobre arrecadação, não há um debate sobre as contas públicas de uma perspectiva, né, mais ampla. Nós temos um debate sobre o gasto público, nós temos um debate sobre o gasto social, nós temos um debate sobre o Estado social, na minha leitura. O deslocamento da ideia de pobreza, né, que você faz referência, me parece absolutamente central nesse debate. Nós temos claramente, não é, uma volta do debate do trabalho. O debate do trabalho ele nunca se coloca ausente da discussão da garantia de renda, quer, de um lado, por ter organizado, né, de forma tradicional e estrutural o pilar mais significativo do gasto social do sistema de proteção social, que é pelo seu objetivo político mesmo, de contornar, né, o conflito capital-trabalho e construir determinadas alternativas de convergência e de pactuação política. O que nós vemos agora, efetivamente, é uma retomada da discussão do trabalho, mas uma retomada que, de certa forma, lembra a discussão do século XIX, né? É a discussão do trabalho enquanto exercício de uma atividade física ou intelectual, mas também como expressão de qualidades morais. E esse trabalho que expressa qualidades morais, ele é um trabalho, por si, capaz de garantir que esse indivíduo, essa família, não é, se desloquem para situações de pobreza ou para situações de imprevidência. Esse trabalho moralizado, né, ele individualizado, ele é um trabalho que tem no debate recente
substituído a categoria pobreza. Mas a categoria pobreza, ela é uma categoria difícil de ser legitimada no sistema de proteção social. Ela não tem o poder de legitimar um mecanismo tão poderoso de transferência de renda como o que nós operamos no sistema de proteção social brasileiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, no patamar de desigualdade da sociedade brasileira, é preciso casar, né, horizontes normativos para poder estruturar mecanismos redistributivos com força suficiente para alterar os patamares de desigualdade que se reproduzem no mercado de trabalho e além dele. Obrigado, Luciana. Joari, você quer fazer a sua pergunta? Eu te dei a palavra, acho eu. Vocês escutam? Sim. Oi? Boa noite, boa noite. Bom, agradeço pela oportunidade de participar da aula, foi aberta, né? Não sou aluno do curso, sou trabalhador da assistência social, psicólogo, conheço o trabalho da Luciana, a quem cumprimento, e então queria aproveitar e retomar um debate que é um debate contínuo e longo dela. Lá em 2019, no final de 2019, ela, num debate, nos alertou sobre a correlação, né, que vinha junto com o novo governo federal e a desconstrução dos pactos e das políticas, que havia uma coalizão também um tanto estranha entre uma linha, né, ultraconservadora, reacionária, e uma linha neoliberal ou ultra-neoliberal. E tem me chamado a atenção que esse pacto, se ele realmente, ela alertou isso, que poderia em algum momento se fragmentar também, né? Porque o ultraconservadorismo também teria um outro projeto que não é um não-Estado, mas é um outro Estado, né? E para ilustrar essa problemática, me chamou a atenção no texto de apresentação do projeto que o governo de São Paulo apresentou ontem à Assembleia Legislativa para alteração de programas sociais e criar o Bolsa do Povo. Que ele apresenta como uma inovação, e até coloquei no chat o texto, o fato de que poderá ser incluído, acrescido valores, recursos privados, incluindo até associações comunitárias. E aí a gente pode incluir, por exemplo, as associações religiosas. E a gente tem visto mesmo muitas pressões nesse sentido. E isso pode ilustrar um pouco essa desresponsabilização, né, do Estado sobre o próprio custeio dessa tal política, essa reorganização da política estadual, já que ele está muito pressionado por dar respostas socioeconômicas, né, em decorrência da pandemia. Então, esse é um texto novo, porque há muitos anos eu tenho visto esse debate e nunca apareceu num texto algo tão escancarado, né? Tipo, olha, nós vamos querer dinheiro da praça, nós vamos receber doações para poder manter um programa oficial do governo do Estado, né? Aí a dúvida, então, vai no sentido, se isso ainda seria uma espécie de confirmação do casamento entre o conservadorismo e o neoliberalismo, ou é uma expressão já de uma fragmentação do ultraliberalismo com o fim do Estado, ou a transferência dessa responsabilidade, como a Luciana falou, para uma lógica privada, né? Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de um tipo de proteção social privado, né? Que são as próprias pessoas da sociedade, as pessoas devem formar grupos para se autoproteger. Não sei se a pergunta ficou clara. Tentei trazer uma ilustração de algo muito concreto que está acontecendo e que vai demandar muitos debates, e como estamos na Universidade de São Paulo, certamente as contribuições serão muito bem-vindas, porque o efeito vai ser sobre os paulistas, que são os contribuintes, somos nós
da rede universitária do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Juari. O Rogério levantou a mão e a Marta fez uma pergunta pelo chat. Rogério, você quer falar? Posso falar sim, Edu. Bom, muito obrigado, Luciana, pela sua apresentação. Foi uma aula mesmo, como disse o Juari há pouco, e não é exatamente a minha área, mas eu fiquei especialmente interessado em ouvir você um pouquinho mais sobre o seu argumento de associar a impressão que me passou, né? Você faz uma defesa da associação entre, digamos assim, a estrutura do trabalho no Brasil e o financiamento do nosso sistema mais amplo de assistência social. Entendi esse argumento no sentido de que a maioria de nós, talvez no debate público mais de senso comum, inclusive, não vê essa associação de maneira tão evidente. Nos habituamos a pensar isso, na verdade, como dois mundos separados, e você fez esse ponto, e se eu estou correto na forma como eu entendi o seu argumento, então eu queria dar o passo seguinte, te ouvir um pouco mais sobre quais seriam, então, quais têm sido os mecanismos específicos que estão sendo desmontados no período recente e que eram responsáveis por essa conexão entre o mundo do trabalho e o financiamento das políticas de garantia de renda, principalmente. O que está em jogo e está sendo desmontado efetivamente? E não na sequência dessa, talvez seja legal a gente ouvir a Marta depois, e quem mais, mas se até o final do seminário você pudesse também nos dar uma palavrinha sobre como você está vendo o auxílio emergencial nesse momento, seria também bastante oportuno para nós em função do contexto da pandemia. Mas isso, de repente, pode deixar para o final, Edu. Obrigado. Beleza, Rogério, obrigado. Marta, você quer falar? O que eu te... Bom, vamos aqui pela... Peraí. Acho que ela tá sem microfone, a Marta. Ela está mutada. Eu te dei a palavra. Coisa muito bíblica. Obrigada, então. Luciana, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada pela sua exposição. Na verdade, eu tenho uma pergunta mais rápida, só para dar a oportunidade para você de tocar um ponto que você apenas mencionou na sua exposição, que seria que você vê uma relação entre digamos assim, a expansão das políticas e a orientação partidária dos governos, né? Aqui para uma plateia de cientistas políticos esse é um tema importante, né? Se partidos importam, então eu gostaria de escutar a sua opinião sobre isso, né? Sobretudo porque você mencionou o Pearson, e o Pearson diz, olha, na fase da contenção, partidos não importam, porque governos são muito pressionados para fazer ajuste fiscal, né? Então, eu gostaria que você elaborasse um pouquinho sobre isso. E na linha da futurologia, já que você mencionou também, se você puder, eu gostaria que você elaborasse um pouco sobre como você vê as perspectivas do programa de renda básica no Brasil. Cresceu muito a ideia, né, no Brasil e no mundo, da necessidade de um programa de renda básica. Eu gostaria que, se você pudesse mencionar a sua visão sobre isso, você que é uma pesquisadora privilegiada sobre esse tema, se você pudesse nos informar a sua visão. Obrigada, Luciana. Um prazer ver você. Luciana? Bom, Edu, então, reagindo aí à questão do Juari, né?
de fato, acho que a gente ajuda o nosso debate essa separação entre, né, os diversos conservadorismos, as diversas direitas, enfim, né, as várias formas com que a gente pode tratar isso, que tem perspectivas muito diferentes sobre o Estado Social, né? Sabemos que a história do Estado Social no Brasil e em outros países ela está profundamente relacionada à emergência de governos de expressão conservadora e que, em linha diversa do que o liberalismo do século XIX, começo do século XX propagavam, defendiam o fortalecimento da regulação do trabalho e da proteção aos trabalhadores. Então, isso é uma questão, né, bem tradicional nesse debate. De fato, o que me parece interessante agora é que nós temos uma convergência, eu continuo achando que temos uma convergência entre um conservadorismo de inspiração religiosa muito forte e um liberalismo, né, em defesa de uma amenização da carga fiscal, mas, além disso, né, de um redirecionamento das políticas de desenvolvimento. Nós temos, durante o começo do século XXI, um modelo de desenvolvimento que apostava no mercado interno, né? E nós temos um redirecionamento dessa discussão. Nós vemos, né, temos visto aí, ao longo dos últimos anos, lideranças do setor empresarial afirmando claramente que é possível substituir a industrialização por um projeto de expansão de commodities, ou seja, a desindustrialização e ela tem dois mecanismos, né? Não só a redução do PIB industrial, mas o deslocamento de uma parte dos recursos dinamizados no setor secundário para o setor financeiro. Então, nós temos ganhos, inclusive, dos demais setores no setor financeiro, o que também tem repercussão sobre esse projeto de desenvolvimento assentado no mercado interno e assentado no fortalecimento de uma renda que circula nesse mercado interno. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a perspectiva, né, de redução do Estado, ela tem a ver não só, não é, com um paradigma teórico de neoliberalismo, mas ela tem a ver com projetos de desenvolvimento onde determinados capitais veem possibilidades de reprodução de articulação para dentro, intersetor, e de articulação para fora, né, a nível internacional, seja cadeia de produção, seja investimentos no sistema financeiro, né, dentro de pastas mais globalizadas. Voltando, então, ao tema da proteção social, eu acho que nós temos, ainda vejo uma convergência, e vejo uma convergência no sentido que não deixa de ser, para mim, surpreendente. É uma aposta de que a sociabilidade primária, em especial a sociabilidade no campo da família, ela não só é capaz de substituir proteções públicas, mas ela é capaz de substituir com ganhos, porque ela reforça determinados traços morais que são características, não é, de uma dinâmica social entendida como uma dinâmica social positiva. Nós assistimos isso nos Estados Unidos e tem estudos interessantes mostrando como que os evangélicos americanos apostaram no que eles chamam de pós-welfare, né, principalmente após o desmonte levado a cabo pelo Clinton, né, pelo governo democrata, e como que isso foi entendido pelos evangélicos, principalmente por determinados segmentos evangélicos que não tinham tradição na ação social, segmentos neopentecostais, que não tinham, como os evangélicos tradicionais, uma tradição de ação social, e eles veem esse momento, né, de crise do welfare como um momento de expansão da sua
prática religiosa e da sua estratégia de evangelização. Então, nós temos, na verdade, né, grupos, interesses, perspectivas muito diferentes, mas eu não estou vendo no cenário brasileiro setores conservadores, né, talvez com exceção da Igreja Católica, que estejam em defesa das políticas sociais. Né? Acho que, nesse ponto, a Igreja Católica, majoritariamente, continua sendo, né, consistente com a sua posição histórica de defesa dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores, mas são poucos. Por outro lado, né, não deixa de ser interessante, aí, né, já fazendo relação com as questões da Marta, a gente observar como que o Congresso Nacional tem resistido às reformas previdenciárias em especial. E muito especialmente a reforma da Previdência Rural e a reforma do BPC. E, de outro lado, como tem reagido agora, né, na pandemia, ou como reagiu no ano passado, né, não esse ano, mas no ano passado, de forma muito intensa, a uma postura residualista do governo no que diz respeito, né, ao auxílio emergencial, impondo um auxílio efetivamente significativo. E aí a gente vem essa questão, né? As políticas importam, os governos importam, né? As orientações partidárias importam, né? Nós temos no Brasil partidos que têm mais presença na orientação da ação dos parlamentares do que, né, as identidades regionais, vamos dizer assim. Eu acho que aí nós temos uma discussão super interessante que ainda mereceria pesquisa empírica mais densa, mas me parece que nós temos uma resistência, sim, a determinadas propostas de desmonte do sistema de proteção social vindas do governo e com muito, né, algumas delas com muita legitimidade do mundo econômico, né, defendidas de forma muito enfática por setores empresariais, e essa resistência me parece que ela vem não de princípios programáticos, mas ela vem da defesa de determinados interesses regionais que se consolidam em torno do Estado Social. É muito claro, não é, as transferências, o impacto redistributivo territorial das transferências da Previdência, que são muito mais significativas, por exemplo, que as transferências do Fundo de Participação de Municípios. Muitos municípios recebem múltiplas vezes mais, às vezes 15 vezes mais, das transferências previdenciárias do que o Fundo de Participação. Claro que são, né, orçamentos que não se comparam, mas em termos de dinâmica territorial, não há inconsciência do impacto regional e nem, né, uma fácil desresponsabilização com a redistribuição que esses fundos operam dentro do país, aí determinados municípios e estados profundamente dependentes da previdência rural, determinadas cidades com dependência, né, dependência talvez um pouco forte, né, mas com influência significativa de transferências do PPC, ou, né, das transferências do RGPS de piso de um salário mínimo, que também operam redistribuições, principalmente dos grandes para pequenos municípios, dentro, né, do RGPS urbano. Então, acho que assim, temos impactos políticos de preferências, isso me parece muito claro. Temos, acho que claro que essas preferências políticas refletem interesses, não é, que também estão postos na arena política por setores e agentes econômicos e sociais, mas nós temos também nesse, né, desenho e nesse processo de contenção ou de resistência à contenção, nós temos outros interesses que se organizam a partir da própria consolidação do Estado Social e das transferências volumosas que ele efetua. Depois eu volto para a questão do Rogério, só para terminar, então, o tema da renda básica, não é? O que me parece no tema da renda básica. Eu fico, de um lado, um pouco surpresa,
tema está vindo com muita força, mas, sinceramente, eu esperava que ele viesse com mais. Talvez por conta da pandemia, né? Isso tem um pouco amenizado, né? O debate do auxílio emergencial entrou atravessando aí um pouco, de um lado fortaleceu o debate de renda básica, mas de outro lado adiou um pouco. Mas as propostas que estão tramitando no Congresso Nacional e não se confundem, não é, com propostas que estão sendo colocadas pelo movimento social, pelos movimentos sociais e que estão sendo consolidadas em outros campos, mas nós temos propostas já tramitando no Congresso Nacional que são claramente propostas de desmonte, não é, e que citam explicitamente a substituição do BPC, citam explicitamente, né, a reorganização dessas transferências em prol de uma renda básica. O que me parece? Me parece, né, como nós também sabemos muito bem, política de enfrentamento à pobreza, só de formas muito particulares, dialoga com política de redução da desigualdade. Nós temos políticas de enfrentamento à pobreza que podem ser aprofundadoras, não é, da dinâmica de reposição da desigualdade, e isso me parece claramente é o grande perigo das propostas de renda básica que tem majoritariamente circulado no debate público, até onde eu tenho acompanhado. Nós temos, né, uma discussão novamente de pobreza, novamente, né, deslocada do campo do trabalho e da proteção ao trabalho. Nesse ponto, né, lembrando aí a questão do Eduardo, esse trabalho moralizado, né, ele inclusive esvazia o debate da renda básica, né, a gente vê que esse é um debate que o governo não entra, né, fácil, é um debate, né, que ali tem uma dificuldade dessa leitura conservadora mesmo, e dessa recolocação do tema do trabalho dentro da proteção social, mas eu acho que, no conjunto das propostas, a gente, sim, tem um risco de uma proposta que até pode ser desenhada para um efetivo impacto sobre a pobreza, o que não seria difícil, dado o esvaziamento, não é, que eu citei, do programa Bolsa Família nos últimos anos. Então, fazer, né, um programa de transferência de renda mais volumoso, mais significativo e com impacto mais efetivo na redução da pobreza, mas isso, sem dúvida nenhuma, não significa nenhum impacto na redução da desigualdade, não significa instituição de mecanismos com potencial redistributivo, do meu ponto de vista, em sociedades desiguais como a sociedade brasileira. Aliás, é difícil sociedades desiguais como a sociedade brasileira, né? Mas para enfrentar as desigualdades da sociedade brasileira, nós precisamos justamente desse casamento de princípios, de engenharias de financiamento e de engenharias de proteção de públicos e situações que seja variável o suficiente para acolher a complexidade dos contextos sociais. Eu acho que nós estávamos efetivamente nesse caminho, acho que nós estamos sendo esse caminho ameaçado, mas acho muito difícil que esse debate não volte. A situação da desigualdade no Brasil é de tal forma dramática, não é? A gente se vê tentado a recuperar termos como anomia para poder entender, não é? A densidade da nossa dinâmica de desigualdade, que de fato é difícil imaginar que um debate de renda básica possa ser apresentado como, né, como uma solução. Pode contribuir? Bom, pode contribuir. Muitos países têm sistemas de renda básica setoriais com pisos garantidos, né? Mas não nos patamares de desigualdade como os nossos. Exigem, eu acho que, uma reflexão e uma mobilização de dispositivos bem mais complexos. Por fim, sobre a questão, não é, dos mecanismos que estão sendo desmontados e que conectavam, né, se eu entendi bem a questão, né, o trabalho e as políticas de garantia de renda, bom, justamente, dando continuidade ao que eu estava dizendo, entre essa diversidade de dispositivos, não é, que
faziam operar isso que eu tenho chamado de sistema de garantia de renda, nós tínhamos um fundo contributivo baseado na contribuição de trabalhadores e empresas, claro que isso poderia ser diversificado, essa natureza da contribuição dos empregadores poderia, né, ser aperfeiçoada, mas nós temos uma contribuição direta do trabalho, do trabalhador e dos empregadores, não é esse fundo público que gere a Previdência, e esse fundo público, durante muito tempo, foi capaz de sustentar, inclusive, as medidas de inclusão previdenciária rural e uma parte das inclusões urbanas. Nós fomos expandindo, como eu, né, tentei mostrar, através de mecanismos semi-contributivos, ou seja, o trabalho passa a ser menos diretamente responsável pela sustentação desses fundos e o aporte fiscal passa a ser mais exigente. Essa foi a engenharia que nós construímos ao longo desses 30 anos, né, que foi se desenvolvendo. Claro que ela tem uma perna, como todos nós sabemos, não é muito insuficiente, porque nós ancoramos, né, a Marta tem chamado muita atenção disso, nós ancoramos um modelo redistributivo sobre uma base tributária concentradora, uma base tributária que reforça a concentração de renda. Não conseguimos avançar nisso ao longo de 30 anos, né? Novamente esse debate é um debate, né, interditado, mas nós tínhamos, de qualquer forma, um fluxo muito poderoso entre o financiamento vindo diretamente do trabalho e o sistema de garantia de renda. Isso está sendo desmontado principalmente pela reforma previdenciária, que permite e mesmo incentiva formas, né, que até então eram consideradas atípicas de contratação, e mais do que isso, a reforma trabalhista tem ela esvazia diretamente a representação sindical dentro, não é, da estrutura de diálogo trabalho-capital no Brasil. Há um conjunto de dispositivos, eu não estou falando só do imposto sindical, estou falando mesmo de representação nas empresas, de voz, por exemplo, do dispositivo que fala que o acordado vale mais do que o legislado, enfim, superação, enfraquecimento dos direitos trabalhistas e de enfraquecimento mesmo da representação sindical, e isso também, né, tende a enfraquecer de forma expressiva o nosso atual ainda, né, sistema de garantia de renda. Obrigado. Obrigado, Luciana. Acho que estamos já com o tempo um pouco estourado, deveríamos ter acabado às 7. Então, acho que vou concluir por aqui, agradecendo novamente a sua disposição de estar aqui, de fazer essa super aula e apresentação e percurso, análise do percurso do setor. Foi super importante para o departamento e foi muito enriquecedor para mim, pelo menos, e tenho certeza que para todas as pessoas que estavam assistindo. Tivemos aqui um pico até de quase 100 pessoas assistindo, que é um número bastante alto. Foi excelente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, e de poder partilhar essas reflexões e essas preocupações. É um tema, enfim, são temas super importantes e absolutamente prementes e que estão, enfim, na nossa preocupação diária dessa conjuntura muito complicada que a gente está vivendo, né? Rogério, fala. Antes de terminar, eu fui responsável por escalonar as perguntas e acabou que os 30 segundos que eu pedi sobre o auxílio emergencial, se a Luciana puder dar uma palavrinha antes da gente encerrar, sei que a gente está com o horário estourado, mas acho que tem mais pessoas interessadas em te ouvir também sobre isso. Pois é. Então, a questão do auxílio emergencial, ela tem várias
várias faces, né, para serem discutidas. A primeira é a própria instituição, né? É impressionante, a gente ter instituído o auxílio emergencial como foi feito no passado, né, por uma mobilização do Congresso Nacional e um valor absolutamente significativo, pensando efetivamente numa substituição de renda, né, e na contenção da circulação dos trabalhadores nos espaços públicos. O impacto na desigualdade e na pobreza foi muito significativo, os dados da PNAD de Covid já mostram isso. Então, nós tivemos um movimento muito significativo, mas é impactante como esse movimento, não é, foi bruscamente interrompido, ele demora 4 meses para ser retomado, né? Eu não tenho dúvida de que esse é um dos fatores definidores de estarmos chegando a 4.000 mortos dia. O auxílio emergencial é retomado num valor absolutamente irrisório, né, um valor muito pouco significativo, mas o que é mais grave, né, são 4 meses de ausência de suporte de renda para uma população que não tem outro aporte, dado que o Bolsa Família, aí é um outro aspecto, né, também tem sido enxugado, constrangido, como eu mostrei, não apenas na sua cobertura, mas nos valores dos benefícios. Então, nós temos toda uma engenharia sendo, não é, em processo de contenção, e o auxílio emergencial não se vincula organicamente a ela. Ela aparece como um corpo estranho no ano de 2020, e, novamente, agora, ela aparece como um corpo estranho. Quer dizer, nós não tivemos, durante 4 meses, possibilidade de regular sobre um auxílio emergencial que está previsto na LOAS, né, como uma parte orgânica das ofertas da assistência social, em determinados valores que possam fazer face a uma discussão de substituição e não de complementação de renda, dada essa urgência. Quais são as possibilidades de mobilizar fundos para isso? A experiência internacional está cheia de alternativas que pudessem, né, nos inspirar na manutenção de valores significativos. Enfim, Rogério, acho que é uma experiência muito insuficiente, não é? E que, de fato, merece a nossa análise muito mais cuidadosa em termos dos processos decisórios e da participação no Congresso nisso, né? Porque houve uma alteração, do meu ponto de vista, significativa também nesse período, desse ator. Da forma como o Congresso entrou no passado, da forma como entrou... Exato. Muito obrigado, Luciana. Obrigada, Rogério. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado novamente. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Luciana. Até a próxima. Até a próxima.